Graça e paz, irmãos. Boa noite aos irmãos aqui na Bélgica. Boa tarde aos irmãos do Brasil. Estamos mais uma semana chegando ao fim, sexta-feira. Os irmãos sejam bem-vindos. Amém. A gente espera mais uns 2 minutinhos, enquanto os irmãos vão chegando aí. Irmã Lília Silva, amém, seja bem-vindo. Para mim é um prazer poder estar aqui com os irmãos, para juntos adorarmos o Senhor, para juntos ouvirmos a sua palavra. Meu irmão Hélito, a irmã Alejandra, os irmãos estão chegando aí. Espero que os irmãos tenham tido uma semana de bênçãos, uma semana de livramento, uma semana de socorro. Cláudia Madureira, amém, estão aí dando o seu joinha, sejam bem-vindos. Para mim é um prazer poder estar aqui, amém, falando da bondade, do amor desse Deus sem igual, desse Deus que tem um plano inefável, um plano perfeito para mim e para você, para nossas famílias. É algo sublime, e tudo que Deus planeja, Ele vai até o fim para cumprir, amém? E para mim e para você é um privilégio servirmos esse Deus que tudo pode e que nada pode impedir os planos de Deus, porque Ele é poderoso para fazer além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Amém? Seja bem-vindo. Deus os abençoe. Amém? Com certeza, logo, logo estaremos reunidos em um lugar, amém? No nosso salão para louvar e adorar o Senhor. Mas enquanto não, o Senhor nos dá o privilégio, de termos nos nossos dias a internet, termos essa condição de fazermos live e podermos falar do grande amor do Senhor, de falar dos seus planos para o seu povo e falar da sua maravilhosa graça, amém, que foi nos dada por meio de Cristo Jesus. Gostaria de orar com você, amém? Se você puder orar aí comigo, ore e apresente ao Senhor o seu coração. Se porventura você está triste, ore. Se você está alegre, louve ao Senhor. Amém? Louve a Ele, porque Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Pai, nós queremos dar graças ao Senhor por tudo que o Senhor vem fazendo através de nós e por nós, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, pela paz. Mesmo que haja problemas, sabemos que o Senhor é um Deus que terminará a obra que começou em nossas vidas e que trará os resultados que aguardamos em Ti, porque o Senhor fará isso. E isto é certo, que o Senhor completará a Tua obra em nossas vidas. Visita os corações dos Teus filhos. Não deixe que a tristeza, Senhor, não deixe que o cansaço, que o desânimo, não deixe que os problemas, Senhor, roube a fé e a alegria dos Teus filhos. Mas em meio às lutas e dificuldades, que os Teus filhos possam ver que o Senhor está presente e que por um tempo, no tempo do Senhor, tudo se resolverá. Pai, visita, Senhor, com a Tua bênção os Teus filhos, a casa dos Teus filhos, tanto aqui, Senhor, na Bélgica como no Brasil. Que a Tua graça maravilhosa e poderosa alcance cada um que está ouvindo essa live ou que ainda ouvirá, que possa surtir, Senhor, resultado na vida daqueles que vierem ouvir e daqueles que ainda não se renderam a Ti, que o Teu Espírito Santo possa falar aos seus corações e convencê-los, porque esta obra é Tua, Senhor. Só o Senhor que pode convencer o homem do pecado, do juízo e da morte. Então que o Teu Espírito Santo entre em ação para operar em cada coração e abençoar aqueles que Te ouvem, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Visita cada nação e povo, Senhor, que esse período, Senhor, complicado que estamos vivendo, que sabemos que é temporário,
que possa haver, ó Deus, o mover do Senhor em cada nação, que haja cura e restauração, e que o Senhor possa permitir que os homens achem, Senhor, a vacina para que possamos voltar à nossa vida normal, conforme o teu propósito, em nome de Jesus. Fala conosco por meio da tua palavra. Senhor, que a tua palavra, que é poderosa, possa entrar no mais íntimo do nosso coração e que traga, Senhor, os resultados que o Senhor já determinou por meio da tua palavra, que é viva e poderosa. Que haja resultados, Senhor, nas nossas casas e que haja alegria em ouvir a tua palavra e fé, Senhor, para que essa palavra encontre lugar em nossos corações, para que no seu tempo ela venha frutificar e trazer realmente aquilo que ela já diz ao nosso respeito, à realidade das nossas vidas e na nossa casa. Pai, eu oro abençoando os teus filhos, em nome de Jesus. A irmã Lenice, amém, seja bem-vinda, cada um dos irmãos, amém, Deus abençoe, glória a Deus, amém. Gostaria de compartilhar com você, aqui em Hebreus, no capítulo 7, Hebreus capítulo 7, o versículo 1, apenas 3 versículos para a nossa meditação hoje. Amém? Hebreus capítulo 7, versículo 1. Hebreus fica logo depois do livro de Timóteo, Filemão. Amém? Está bem aí, já mais para o fim, Hebreus, depois de Filemão, em Timóteo, 1º e 2º Timóteo, Filemão, e você vai ter aí o livro de Hebreus. Amém? Hebreus capítulo 7, que diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, e depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, e que não teve princípio de dias, e nem fim de existência. Entretanto, feito-se semelhante ao Filho de Deus, e permanece sacerdote perpetuamente. Amém? Pastor Joel, seja bem-vindo. Perpetuamente. Eu gostaria de falar sobre bênçãos geracionais, ou seja, bênçãos que descende todas as gerações, gerada por mim e por você. Aqui nós vimos uma passagem de Hebreus que fala sobre o ato de Abraão, lá em Gênesis 14, depois que ele veio da guerra contra os 5 reis, ele foi ao encontro de Melquisedeque, que era rei de Salém, ou seja, rei de Jerusalém, rei de Israel, sacerdote eternamente. E Melquisedeque foi ao encontro de Abraão, levando pão e vinho para dar a Abraão. E Abraão deu do despojo, do melhor do despojo, a Melquisedeque. E a palavra diz aqui que Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão. Aqui nós vemos duas figuras, duas pessoas. Abraão e o rei de Salém, que é a figura, ou é um tipo de Cristo, ou semelhante a Cristo. Ele é 100 dias de fim, ele é de eternidade a eternidade. Ele é sacerdote para sempre, o qual é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu
esse título depois que ele se sacrificou em meu e em seu lugar. E aqui nós vimos o encontro de Melquisedeque e Abraão, o que esse encontro e que a atitude de Abraão gerou para a sua vida e para a sua geração futura. E interessante que nos dias que nós estamos vivendo hoje, a gente podia dizer os dias difíceis que eu e você estamos passando, os problemas que possamos estar passando, né? Não é o certo, é que eu e você possamos estar passando, o mundo está passando, os crentes, a igreja, que literalmente a igreja, os dias difíceis não interrompem os planos de Deus, mas coopera para o seu cumprimento. Então, os dias difíceis que eu e você vivemos hoje não impedem os planos de Deus, pelo contrário, coopera para os planos de Deus, porque já era sabido de Deus que passaríamos por situações como essa hoje, né, dessa pandemia geral, mundo afora, e como problemas pessoais, familiares que eu e você passamos, como é de costume, é normal de todas as famílias da Terra, né, problemas conjugais, problemas pessoais, problemas financeiros, enfermidades, tudo isso, infelizmente, faz parte do mundo ao qual nós vivemos, porque foi contaminado pelo pecado de Adão e Eva. Então, não há como viver sem essa realidade nesse mundo. Infelizmente, podemos dizer que é normal. E o próprio Jesus declarou que tais problemas todos passariam, porque nesse mundo ninguém está livre de problemas. Mas os dias difíceis não interrompem os planos de Deus, porque os dias difíceis cooperam-nos para o cumprimento de Deus em nossas vidas. E eu gostaria de tratar de algo aqui interessante, bênçãos que descende a toda a nossa família. Ela vem de atos, ela pode ser gerado por mim atitudes justas ou injustas. Ações erradas podem gerar problemas que descendem sobre toda a família. Como nós vimos, infelizmente, é uma realidade do nosso mundo, divórcios, que se tornou uma coisa corriqueira nos nossos dias. Os filhos, eles carregam traumas por causa do divórcio, pela ausência do pai ou pela ausência da mãe. Então, atitudes errôneas, atos que tomamos na nossa vida ou no decorrer da nossa vida, vai gerar problemas que vai recair sobre os filhos e pode acontecer até sobre os netos. Toda a sua geração pode ficar comprometida por erros que cometemos hoje. E nós vimos em toda a Bíblia ações erradas de homens, como lá em Gênesis, no capítulo 9, quando Cã, viu o pai nu, e em vez de cobri-lo, ele chamou seus irmãos e mostrou a nudez do seu pai. E depois que Noé estava sóbrio, ele amaldiçoou seu filho Cã. E essa maldição recaiu sobre Canaã. E ainda não existia lei, não existia nada escrito. E não há como provar, porque a escrita ainda não existia no nosso tempo. Foi uma ação errada que houve resultados futuros. Não veio o resultado presente para a vida de Cã, mas houve resultados prejudiciais para a sua descendência. Ou seja, tudo que foi gerado de Cã recaiu tal palavra do seu pai sobre toda a sua geração. E aqui nós vimos uma ação perfeita
do nosso pai na fé, Abraão. Bênção geracional, ou seja, bênção sobre toda a sua descendência. Não estou tratando aqui de dízimo, sobre um ato de um homem. Então, todo ato de justiça de um crente vai resultar bênção sobre a sua vida e sobre toda a sua descendência. Tanto que nós vimos, quando Deus chama Abraão, nós vimos lá em Gênesis, no capítulo 12, o Senhor já estava expondo, quando Abraão aceitou o desafio de Deus, Deus declarando a Abraão que ele seria abençoado e todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão, pela sua atitude de fé em ter se posicionado quando Deus o chamou. E sobre a ação de fé de Abraão, Deus estava declarando a ele que todas as famílias da terra seriam abençoadas com tal atitude dele, por ter aceitado o desafio de Deus. E aqui em Hebreus 7, que o autor está contando sobre o que aconteceu lá em Gênesis 14, quando Abraão, depois da guerra, ele pegou os despojos e foi ao encontro de Melquisedeque. E a atitude de fé, de gratidão espontânea de Abraão, não existia lei, espontânea de Abraão em levar o dízimo a Melquisedeque, veio sobre ele uma bênção. Em Gênesis não está declarado aquilo que Melquisedeque declarou sobre Abraão. Mas aqui em Hebreus está expondo que a bênção que foi liberada de Melquisedeque resultou sobre a descendência de Abraão. Aqui no capítulo 7, gostaria de ler aqui com os irmãos no versículo 6 em diante, que diz assim, vou ler o 4 para ficar mais fácil o entendimento dos irmãos, que diz assim, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, ou entregou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham descendido de Abraão. Entretanto, aquele cujo genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Ou seja, Melquisedeque abençoou aquele que detinha a promessa de Deus. Melquisedeque abençoou Abraão, que já tinha recebido a promessa de Deus. É evidente e é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Ou seja, Melquisedeque estava acima de Abraão. E aqui o superior abençoou o inferior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os pessoalmente de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. A atitude de fé de Abraão, o ato de justiça de Abraão, que depois foi inserido na lei, foi visto de bons olhos ou de bom grado, né? Isso alegrou o coração de Deus, e Deus já sabia que tal ato ia acontecer da parte de Abraão, porque ninguém pega Deus de surpresa. Deus ordenou que fosse inserido na lei. E esse ato de Abraão
nós podemos dizer como uma semente, a semente de Abraão, ou Abraão em si, abençoou toda a sua semente. Tudo que saíra de Abraão depois já estava debaixo da bênção de Melquisedeque. E ainda não era conhecido de Abraão, irmãos, o que falara de 10 mandamentos. Não era falado e nem foi declarado a Abraão que Deus levantaria sacerdotes. Mas o ato de Abraão, a semente de Abraão, já estava debaixo da bênção do Senhor. Ou seja, tudo que eu e você, no reino de Deus, ou fora do reino de Deus, todo o nosso ato de justiça ou injustiça recairá sobre a nossa semente. E nós podemos abençoá-los, como nós podemos gerar problema na nossa geração futura. Nós, como crentes em Cristo Jesus, a nossa forma de servir ao Senhor pode ser prejudicial aos nossos filhos amanhã. Os nossos atos de injustiça na presença de Deus podem interferir na vida dos nossos filhos. E os nossos filhos que vierem cometer falhas e erros no nosso ato de justiça, não compromete, irmãos, a bênção que Deus já proferiu pelo seu ato de justiça. Ou seja, pelo meu ato de injustiça, eu posso comprometer a vida dos meus filhos. Como um erro conjugal. Uma família, quando se desfaz, filhos terão problemas emocionais. Filhos podem ter problemas físicos gerados do divórcio, problemas psíquicos e tantos outros problemas. Esse filho pode viver debaixo desse erro que o pai cometeu. Como o ato de justiça que eu e você realizamos na presença de Deus, o que nossos filhos fizerem de errado não impedirá o seu ato de justiça recair sobre os seus filhos, porque você agiu corretamente diante de Deus, e isso vai gerar sobre os seus filhos bênçãos futuras. Por isso que o apóstolo Paulo, é uma frase dentro da palavra que eu estou sempre repetindo, porque é necessário, e o Espírito Santo nos leva a trazer assuntos, porque é Ele que conhece, é Ele que fala. E o interessante, irmãos, por isso que quando há fé da nossa parte, nós comprometemos toda a nossa família a se render a Deus. E o apóstolo Paulo diz isso em Atos 16. Aquele que crê em Cristo Jesus, Paulo declarou para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa. Você, com a sua fé, está comprometendo a rendição de toda a sua família aos pés do Senhor. Assim também é o ato de justiça que eu e você realizamos na presença do Senhor. O ato de Abraão em levar o dízimo a Melquisedeque resultou na bênção de Melquisedeque, que recaiu sobre a semente de Abraão. Levi ainda não tinha nascido, nem o seu pai, e nem o seu avô, e nem o seu bisavô, mas Deus estava já liberando desde já, através da bênção de Melquisedeque, sobre a semente de Abraão. Amém, irmãos? Ou seja, servir bem a Deus, nos posicionarmos e darmos a resposta que Deus espera de mim e de você, vai resultar em bênção sobre a nossa semente, sobre o que saiu de dentro de nós. E eu estava meditando nisso hoje e lembrando, eu morei em uma casa em Minas, quando eu era criança, tinha vários pés de goiabas. E tinha alguns pés de goiaba bons. E a maioria eram goiabas ruins. A maioria dos pés de goiaba eram ruins.
as goiabas só servia para fazer doce. Porque o gerador daquela semente, irmãos, aquele pé de goiaba, quem plantou ele plantou uma semente ruim. Então, daquela fruta, daquele pé de goiaba, só era gerados frutos ruins, só goiabas com bicho. Então, a minha forma de servir ao Senhor pode comprometer para o bem ou pode comprometer para o mal toda a minha geração futura. Toda a minha geração futura. E o Senhor fala isso na palavra. O Senhor expõe dentro da palavra. Por isso que a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Tudo. Se nós semeamos semente de justiça, você está comprometendo os seus filhos debaixo de bênçãos. Toda a sua semente de justiça, ou seja, toda ação sua, conforme a palavra, vai gerar bênçãos futuras sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre os seus bisnetos, tataranetos, toda a sua descendência que foi gerada de você, tudo que saiu de você. Por isso que toda a igreja do Senhor na face da terra, ela é abençoada. Porque a bênção foi para a família de Abraão na fé. Não foi para alguns da família da fé de Abraão, mas para toda a família. Toda a família na fé. Todas as famílias da terra, todos os povos, recebeu a bênção que foi declarada em Abraão. E aquilo que foi declarado em Abraão, irmãos, não tem como o inimigo retirar, não tem como o inimigo abafar, porque foi Deus que declarou. Agora quando eu nasço em Deus, sou gerado uma nova criatura, os meus atos de justiça cabe a mim agora, porque eu já fui abençoado, eu nasci abençoado. E agora eu estou no reino de Deus. Então, a partir do momento que eu estou no reino de Deus, todo o meu ato de justiça vai recair sobre os meus filhos, sobre toda a minha descendência. Ela será abençoada. Toda a minha família será abençoada. É a promessa de Deus. E ele expõe isso lá no Salmos 128. É uma declaração de Deus. Se eu agir impiamente na presença de Deus, eu estou comprometendo tudo aquilo que foi gerado de mim. Toda a minha semente será comprometida. E nós conhecemos a história de homens do passado que comprometeram toda a sua geração. E nos dias de hoje, irmãos, nós podemos colocar a nossa família em lugares altos pela forma que eu sirvo ao Senhor. A resposta certa dada aos pedidos de Deus vai recair sobre a nossa família, vai recair sobre os nossos filhos. Você está comprometendo a sua família a viver debaixo de bênçãos. É como erros financeiros que nós cometemos na nossa casa. Quando nós cometemos erros financeiros, negócios errados, quando nós gastamos demais, além daquilo que nós poderíamos gastar, nós estamos comprometendo toda a casa. Toda a casa passará por dias difíceis, porque nós nos endividamos. E essas dívidas nos impedirá de viver da melhor forma possível. Haverá escassez de alimento. Teremos problemas, talvez, em pagar aluguel, energia, gás, tudo que é preciso na casa por um erro. Toda a família vai sofrer por má administração. Assim também, se eu sirvo mal ao Senhor, isso também vai acarretar os meus filhos, vai acarretar minha casa. Porque eu sou o gerador dessa família. Tudo que foi gerado de mim e você são sementes
E nós somos árvores boas, porque nós nascemos de Deus. Mas os nossos atos de injustiça na presença de Deus, a nossa forma errada de servir ao Senhor, pode até afastar os nossos filhos da presença do Senhor. Pode fazer com que eles não queiram conhecer o nosso Deus pela forma errada que servimos ao Senhor. Deus aqui não pediu nada a Abraão, mas com o coração voluntário, Abraão vai ao Senhor, vai a Melquisedeque e entrega o dízimo. É sobre o ato de Abraão, não sobre o dízimo nós estamos tratando aqui, sobre o ato de Abraão, a descendência futura que viria depois de Isaac, depois de Jacó, seria abençoada. Deus estava fazendo uma aliança com a semente de Abraão. Deus estava repassando para a geração de Abraão o serviço sacerdotal, pelo ato de justiça de Abraão. Então, nossos atos de justiça recairá sobre os nossos filhos. Recairá sobre a nossa descendência. E isso veremos com os nossos olhos a palavra de Deus se cumprindo cabalmente. E os nossos filhos, que estão ao nosso redor, estão vendo os nossos atos de justiça, como nós servimos a Deus. Eu creio que no passado, muitos líderes, espero que hoje não, e isso só aconteceu no passado. Infelizmente, muitos líderes, muitos pastores, levavam seus filhos obrigados para a igreja. Em vez de ensiná-los, eles eram apenas obrigados a servir a Deus. Sem conhecê-lo, muitos desses filhos de pastores, antigamente, eu creio que até hoje, infelizmente, não querem saber de Deus. Porque foram lhe apresentado um Deus carrasco. Se o meu pai é carrasco, esse filho acaba entendendo que Deus também, esse pai que nós temos, é carrasco também. E nós não servimos ao Senhor obrigado. Nós somos atraídos pelo seu amor. E quando nós fazemos alguma coisa pelo Senhor, é uma ação de graça. Voluntariamente. Tudo que eu e você fazemos para o reino de Deus é como um ato de justiça. É uma ação de graça. É o papel da igreja, a noiva. Isso surge naturalmente. É como uma mangueira encaixada na torneira e a torneira é aberta. A água passa pelo canal, que é a mangueira. Assim somos nós. Nós estamos servindo ao Senhor não por obrigação. Deus não quer ninguém servindo a Ele obrigado ou com medo de ir para o inferno. Nós servimos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. E assim nós amamos o Senhor e servimos a Ele porque o amamos. Não servimos a Ele, não podemos servir a Ele por medo. E nem quando cumprirmos alguma coisa na palavra, cumprimos com medo. Devemos cumprir aquilo que está na palavra voluntariamente. Porque cremos e porque o amamos. Abraão aprendeu a amar o Senhor. Você pode ver quando o Senhor pede Isaac como sacrifício, não foi fácil para Abraão. Mas o seu ato de justiça com Deus, não rejeitando o seu filho, fez com que Deus declarasse a Abraão a grandeza da promessa que viria sobre a semente de Abraão, sobre o ato de justiça de Abraão. Então todos os nossos atos de justiça, tudo aquilo que Deus nos pede, e quando nós correspondemos conforme aquilo que Deus está nos dirigindo, irmãos, veremos
o resultado amanhã. Infelizmente, às vezes a gente quer o resultado hoje, mas amanhã você está comprometendo a sua família a viver debaixo de bênçãos. E eu gostaria de falar do ato de justiça de Abraão, porque nós entendemos quando nós servimos incorretamente o Senhor. Nós já sabemos como a palavra diz, né, como o Senhor diz das 10 virgens, 5 eram nécias e 5 eram prudentes. 5 estavam preparadas, 5 estavam ligadas com o noivo, 5 queriam estar com o noivo, e 5 estavam dispersas, 5 estavam envolvidas com tudo que acontecia no mundo, seus olhos estavam sendo atraídos para as coisas do mundo, a tornou aquelas 5 virgens loucas, insensatas, porque elas deixaram de cuidar da sua salvação e se deixaram envolver com tudo que estava ao seu redor. Não se prepararam para encontrar com o noivo. Isso é ato de injustiça, ou seja, isso é estar desligado do rei. E eu e você que estamos ligados no rei, operamos como Abraão. Ele é o nosso pai na fé. Abraão foi aprovado por Deus. E a semente que foi gerada de Abraão é a semente boa. O Senhor nos gerou de novo. Nós somos semente boas, mas nós podemos nos perder ao longo da caminhada. E podemos estragar tudo que nós começamos e o que Deus começara em nós. O que Deus começar em nós, irmãos, lá em Filipenses 1, no versículo 6, né, Filipenses, o apóstolo Paulo falando à igreja de Filipenses, ele diz, né, eu sei plenamente, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, tudo que Deus iniciou na minha e na sua vida, nesse mundo, ele vai até o fim para ajustar até o dia de Cristo. Ou seja, até chegar o tempo da manifestação de Cristo, estaremos ajustados para o encontro da noiva. Deus não vai deixar que eu e você estejamos incompletos para aquele dia. Deus está trabalhando. E situações que vivemos, irmãos, como hoje, nós começamos a dizer aqui, os dias difíceis não interrompem os planos de Deus. Os dias difíceis que eu e você possamos estar passando não interrompem aquilo que Deus já traçou para mim e para a sua vida. Ele vai até o fim para terminar esta obra. Ele vai até o fim. Aquilo que ele começou com você, ele termina com você. Aquilo que ele disse para você, ele completará aquilo que ele declarou a você. Porque essa obra, esse reino, o início da igreja, não começou com desastre. Terminou, ou começou, podemos dizer assim, com a aprovação de Deus. Abraão passou em todos os testes. Deus não começou e nem terminou a obra com Abraão de qualquer jeito. Deus não chegou a dizer, não, eu não consegui fazer o que eu queria, então vamos desse jeito para ver o que vai dar lá no final. Deus chamou Abraão, declarou a Abraão, e Abraão finalizou entregando o seu filho, e Deus expõe toda a sua promessa declarada no início a Abraão. E Cristo veio e consumou aquilo que Deus iniciou em Abraão. Um povo deveria andar em fé, não por vista.
E o Senhor veio para cumprir a promessa a Abraão, cumprir a promessa a Davi. E nós estamos sendo trabalhados por Deus. Essa boa obra que Deus iniciou na minha e na sua vida vai chegar ao fim completo, sem faltar nada, porque Ele começou uma boa obra. Então eu e você estamos debaixo de bênçãos, de proteção, de promessas. Os dias difíceis não interrompem os planos de Deus. Os dias difíceis, eles cooperam para o cumprimento do plano do Senhor. O que Abraão fez lá atrás, irmãos, resultou em bênção. Imagine, nem o bisavô de Levi havia nascido, mas Levi já estava abençoado no ato do seu bisavô, podemos dizer assim. O seu bisavô não havia nascido, mas o ato de Abraão gerou bênção sobre a semente dele que ainda nem existia. Os nossos filhos já existem. Se você ainda não tem filho, você pode começar agora a abençoar a sua descendência. Se você tem filho, ainda há tempo de você ajustar a sua descendência que foi gerada de você. Porque tudo que nós fazemos, irmãos, vai resultar sobre os nossos filhos. E a forma que nós servimos ao Senhor terá bons resultados para toda a nossa descendência. Quando eu e você deixarmos de existirmos aqui na terra, a nossa descendência está coberta, está protegida, está abençoada, está segura pelo que você fez na presença do Senhor. Nós podemos ver em Gênesis 25, 23, quando Rebeca fala com o Senhor o que estava acontecendo no seu ventre. E Deus declara para Rebeca, no versículo 23, há 2 nações dentro do seu ventre. Era 2 filhos, irmãos. Era Jacó e Esaú. Mas o Senhor deixa bem claro para Rebeca 2 nações. Aqueles 2 meninos que ia crescer, desenvolver, virar homens, iam gerar 2 nações. E Deus já adiantou a Rebeca 2 gerações, 2 nações, está dentro do seu ventre. Vamos imaginar que hoje, se Rebeca resolve abortar um dos filhos, porque eles estavam brigando no ventre dela, ela estava abortando uma nação. Não era apenas um filho, era uma nação que ela estava abortando. Ela abortaria o filho e toda a nação que seria gerado dele. Então Deus já expôs a Rebeca desses 2 filhos. Representava 2 nações no seu ventre. Então, dentro do ventre da nossa esposa, dentro do seu esperma, é a semente sua. E você tem o dever de abençoar essa semente pela forma que você serve ao Senhor. Aqui, nos Salmos, olha o versículo 1 do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme, bem-aventurado aquele que obedece, bem-aventurado aquele que anda na justiça de Deus. Que teme cumpre a palavra, ou seja, que anda em justiça, que anda cumprindo a palavra. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerá e feliz será, e tu tirás, e tudo, irmãos, tudo tirás bem. Teremos problemas nesse mundo, mas o Senhor está dizendo, tudo tirás bem,
E ele expõe aqui essa família. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos com os rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele está falando de uma família ajustada. Não é simplesmente uma mulher com 4, 5, 10, 12 filhos ou um filho apenas. Ele está falando de uma família ajustada em todos os aspectos. Então, a minha forma certa de servir ao Senhor em temor vai gerar sobre a semente que foi gerada de mim segurança por toda a sua vida. E os filhos, os nossos filhos, dos nossos filhos e dos nossos filhos, quantos filhos sair dos nossos filhos, e assim sucessivamente, estará debaixo da bênção que você gerou em Deus. A forma que você serviu ao Senhor comprometerá toda a sua descendência. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Deus alonga, irmãos, a nossa história. Ele retira do nosso meio as tragédias, porque eu decidi servir ao Senhor com temor e tremor, ou seja, com obediência. É isso que faz toda a diferença na vida do crente. Não é apenas, eu estou no reino de Deus, agora eu sou salvo. Eu estou salvo, irmãos. Mas imagine, eu vou para o céu e deixando toda a minha semente, toda a minha descendência arruinada aqui na terra, vivendo de qualquer jeito, porque eu não servi corretamente ao Senhor. Eu não vou perder a minha salvação, mas eu vou comprometer toda a minha semente. Ou seja, a minha família vai ficar em problema, os meus filhos, os meus netos. E eu e você podemos resolver isso desde já, servindo corretamente ao Senhor. Então, o nosso ato de justiça, como o ato de Abraão, irmãos, houve uma bênção geracional, uma bênção que cobriu toda a descendência de Abraão. E o ato de justiça e a posição de Abraão em Deus fez com que todas as famílias da terra viessem a ser abençoadas. Agora, como eu vou lidar com aquilo que foi colocado nas minhas mãos depende de mim. Vou servir ao Senhor corretamente? Vou ser negligente? A palavra do Senhor diz que para esses dias, infelizmente, irmãos, eu sou para esses dias para ministrar a palavra. Haverá comichão nos ouvidos. As pessoas querem servir ao Senhor do jeito delas, do jeito deles. E nós servimos ao Senhor de acordo com a palavra, de acordo com o plano já estabelecido por Deus. Justamente para que eu desfrute das bênçãos, e essas bênçãos recaiam sobre os meus filhos, sobre os meus netos, meus bisnetos, tudo que sair de mim, porque é a palavra do Senhor. E, infelizmente, tem muitas pessoas crentes comprometendo toda a sua descendência. Lares desfeitos de crentes, irmãos. Que os seus filhos vão estar vivendo algo que eles não têm culpa. Ou seja, com a ausência do pai ou a ausência da mãe, que gera seríssimos problemas. Seríssimos problemas. E eu posso abortar esses problemas. Eu posso ordenar que essa situação pare pela minha forma correta de servir ao Senhor. Isso é muito sério. Nós amamos os nossos filhos. E pessoalmente, não há nada melhor do que servir ao Senhor corretamente, conforme diz a palavra. Eu estou desfrutando dos benefícios em servir ao Senhor corretamente,
E os meus filhos que estiverem em casa ou que já casaram, não importa, irmãos, a bênção virá atrás deles. Como Moisés declarou, né, ordenado pelo Senhor, se atentamente ouvires a minha voz e obedecer todos esses mandamentos, todas essas bênçãos virá sobre vocês. Aí a gente pode falar assim, não, está no Velho Testamento, mas no Novo, Jesus disse, se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes, serás feito. Já imaginou? Tem muita gente que não consegue receber porque trata mal a mulher. Só um detalhezinho. Não recebe porque trata mal a esposa. E acha que vai receber alguma coisa do Senhor. As suas orações não são ouvidas. Agora imagine se isso inclui outros problemas pessoais dessa pessoa com Deus. Só piora a situação dele e a situação da família. E aí a gente pode ficar naquele círculo vicioso, como Israel no deserto. Deus não chamou o povo para viver no deserto. Deus tirou o povo do Egito para ir para Canaã. O deserto era caminho, não era lugar para eles. Era apenas um caminho que eles tinham que passar para chegar até Canaã. Os problemas que eu e você passamos faz parte do caminho, irmãos. Está no caminho que leva aos céus. Já está incluído. Não tem como tirar esses problemas que estão no caminho que nos leva para o céu. Em Deus a gente lida bem com os problemas porque nós estamos seguros em Deus. Ele vai terminar a obra que Ele começou em mim e você. E eu e você veremos a obra de Deus finalizada. Porque tudo que Deus começa, Ele termina. Infelizmente, muitas pessoas começaram bem na presença do Senhor, mas já o abandonaram. Ou simplesmente está servindo de qualquer jeito hoje. E isso é prejudicial para o seu espírito, é prejudicial para a sua alma, é prejudicial para o seu corpo. Porque se estamos bem em Deus, o nosso espírito comanda a nossa alma. E lá não habita, irmãos, depressão, não habita angústia, não habita o medo, porque você se relaciona com Deus. E esse relacionamento com Deus traz vida, saúde para as suas emoções, traz saúde para o seu corpo e traz benefício para toda a casa, para o seu relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos. E isso sai para fora de casa e você vai viver níveis sociais tremendos porque você entendeu a palavra. Não basta ser salvo, estar inserido no reino de Deus. É necessário termos atos de justiça para que as bênçãos de Deus elas sejam uma realidade das nossas vidas. Amém, irmãos? Teremos e seremos um povo diferenciado porque decidimos servir conforme a palavra. Olha o que o salmista no Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E aqui vem um resultado. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. O Senhor está dizendo, fruto em todas as estações. Abraão deixou um legado e nós fazemos parte desse legado. Nós somos gerados perfeitamente de Abraão por meio da fé e gerados incorruptível em Cristo Jesus. E agora receberemos um corpo imortal, ou seja,
Deus, em Cristo Jesus, fez uma obra tremenda em mim e você, e arrancou a culpa que havia em mim e você, para servirmos bem a Ele, para pegarmos tudo novinho, irmãos, que está diante de nós. Ele retirou, extraiu o velho e preparou um tempo novo para mim e para você. E esse tempo novo é associado com o temor a Deus. As coisas novas estão associadas com o prazer na lei de Deus, em meditar e cumprir. Embora nos dias de hoje parece ser monótono, quadrado, mas a palavra continua valendo. E os dias que nós estamos vivendo, irmãos, revela essa verdade. Infelizmente, uma boa parte não querem a verdade, querem facilidades. Não existe facilidade sem a verdade da palavra. As facilidades só vêm quando as verdades de Deus estão em nós. Então, quando essa verdade de Deus habita em você e elas são reproduzidas por você, você vive as verdades. Você vive aquilo que é produzido por Deus. Você é uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Nós teremos os frutos de justiça de Deus, por termos também aplicado os frutos de justiça que nos é cobrado da parte de Deus. Então teremos o resultado por estarmos atuando em justiça, irmãos. Foi o ato de Abraão, o ato de justiça trouxe sobre a descendência de Abraão bênçãos sem que eles tivessem nascidos ainda. Isaac não havia nascido, Jacó, os filhos de Jacó não haviam nascido. Uma descendência foi gerada no Egito e o sacerdócio só foi anunciado através de Arão, mas já estava 400 anos antes, já com a bênção declarada por Melquisedeque a Abraão. Mesmo que eu e você não venhamos viver, mas vamos deixar bem os nossos filhos e tudo que descende dos nossos filhos, abençoados aqui na terra, nós podemos dizer assim, estou indo bem para a glória, porque os meus filhos vão desfrutar do que eu vivia em Deus. Infelizmente, muitas pessoas foram terminada a obra na vida deles no leito, irmãos. No leito que o Senhor foi resgatá-los. Se ele deixou filhos, se esses filhos não servirem bem ao Senhor, será uma lástima. Então eu e você podemos melhorarmos em Deus para o nosso bem, para o bem dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos. Todas as sementes que saiu de você estão debaixo de bênçãos. A nossa fé atua gerando bênçãos sobre a nossa descendência. E o apóstolo Paulo deixa bem claro, a salvação alcançará a nossa descendência, porque você morreu crendo. Se você não vê seus netos e bisnetos, você está assegurado que os seus netos e bisnetos estarão com você, juntamente com seus filhos, porque você viveu em justiça com Deus, e você correspondeu aos anseios de Deus, e você viveu em fé, e os seus filhos, seus netos e bisnetos desfrutará da sua vida leal com Deus. Tudo que foi gerado de Abraão viveu debaixo da bênção por causa do ato de Abraão. Só por causa de um ato. Abraão não sabia que ia ser gerado disso, do seu ato voluntário em levar as melhores coisas que ele obteve da guerra. Ele não sabia o que iria acontecer.
ele recebeu uma bênção, sem saber o significado daquela bênção. Mas nós vimos em Hebreus o que aconteceu. Levi ainda não tinha sido gerado, mas foi abençoado com a bênção de Abraão. Recebeu a bênção do sacerdócio. E a bênção do sacerdócio, que foi liberada sobre Abraão, foi transmitida para Levi. E assim somos nós hoje, irmãos. Você pode, talvez, não deixar herança para os seus filhos, deixar riquezas, mas você vai deixar algo superior pela sua postura com Deus. Você vai deixar seus filhos e netos, toda a sua semente segura em Deus. Deus vai resgatá-los onde eles estiverem. Não importa o buraco que eles estiverem, o Senhor os tirará de lá, os restaurará e dará as bênçãos que foi gerada de você a eles, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ainda está valendo para esses dias. Amém, irmãos? Nós podemos gerar frutos de justiça para beneficiar a nossa semente aqui na terra. E isso me traz alívio, isso me traz paz, isso me traz confiança, porque eu tenho semente que foi gerado de mim e eles vão ser alcançados pela forma que eu sirvo a Deus. E eu quero servir bem ao Senhor, porque eu quero que os meus filhos sejam alcançados com bênçãos, não com maldição. Não quero que os meus filhos tenham um mau entendimento da minha postura com Deus ao ponto de não querer Deus. Eles estarão em Deus pelo meu ato de justiça, pela minha forma de servir ao Senhor. Então eu e você podemos refazer coisas ainda, irmãos, porque estamos vivos, e resgatar toda a nossa descendência, toda a nossa semente pela nossa postura em Deus. Então, bênçãos geracionais. Foi o que Abraão gerou no encontro dele com Melquisedeque. Gerou bênçãos que alcançou todas as gerações dos levitas, irmãos. E esses levitas serão acionados no milênio eterno, aquilo que Deus declarou sobre Abraão. É o que nós vamos fazer pela nossa postura em Deus, toda a nossa descendência. O melhor de nós será alcançado, porque nós andamos de acordo com a vontade de Deus. Para esses dias ainda é válido. A palavra, ela é inefável. Infelizmente, muitos só querem facilidades, só querem as bênçãos, mas as bênçãos só vêm. E eu quero as bênçãos declaradas por Deus conforme a palavra. Eu não quero ser alcançado apenas por misericórdia, por um socorro apenas por amor de Deus, mas por um alinhamento com Deus. Pelo alinhamento meu com Deus, aquilo que será declarado em mim alcançará os meus filhos, alcançará a minha descendência. Nós podemos ser melhores em Deus. E nós podemos alinharmos com a vontade de Deus. E aí você e toda a sua descendência estará nos céus. E enquanto estiver na terra, vivendo uma vida digna, porque os dias são maus. Infelizmente, as famílias estão todas sendo destroçadas, lares destroçados, lares desequilibrados, pessoas doentes, emocionais, às vezes dentro da nossa casa, irmãos, porque nós não estamos adequadamente diante de Deus. A arca, olha só, olha como o Espírito Santo é tremendo, irmãos. A arca na casa de Obed-Edom, o Espírito Santo trouxe agora na minha mente, a arca só encontrou repouso, um lugar adequado. Deus só se permitiu estar na casa de Obed-Edom.
e lá liberou bênçãos sobre toda a casa, sobre todo o negócio, sobre os filhos, sobre a família de Obed-Edom. Nos outros lugares que a arca passou, foi só doença, pragas, mas onde ele encontrou um homem alinhado com ele, 3 meses, irmãos, imagine. A arca. Hoje nós temos Deus dentro de nós, ou seja, dioturnamente, todo dia, 24 horas por dia. Isso tem que trazer algum tipo de mudança, porque a palavra é poderosa e Deus é poderoso. Obed-Edom teve a arca por 3 meses. Nós temos o Senhor por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10, 15, 20. Tem gente que tem 40 anos e ainda vive situações como se Deus não estivesse presente na sua casa, na sua vida, porque há um desajuste com Deus. E aí, aquilo que Deus quer fazer, não há como, porque esse líder, esse homem ou essa mulher está desalinhado com Deus. Obed-Edom estava alinhado. Deus só saiu de lá, ou seja, a presença de Deus na arca só saiu de lá porque Davi foi buscar. Imagine se ela permanecesse. Imagine Obed-Edom nos dias de hoje, irmãos. Então isso tem que resultar nas nossas vidas hoje também. Amém? Deus quer fazer isso nos nossos dias hoje. Deus quer que você usufrua da verdade, da presença dele na sua vida, na sua casa, em toda a sua história. Eu quero viver isso. E eu quero que os meus filhos desfrutem daquilo que eu estou vivendo e que eu viverei ainda na presença do Senhor, não fazendo a obra, mas servindo ao Senhor com integridade. Não é pelo serviço que seremos recompensados os nossos filhos, mas é pela nossa postura, alinhamento com Deus. E precisamos nos alinhar com Deus, para que os nossos filhos alcancem aquilo que nós produzimos em Deus. E quando o Senhor vier, se Ele vier e nós já tivermos ido, irmãos, nós ressuscitaremos e teremos grande surpresa, porque os nossos filhos estarão conosco. Você vai reconhecer os seus filhos e você vai ver meu ato de justiça, a minha forma correta de servir a Deus resultou em bênção sobre os meus filhos, meus netos, bisnetos. Aí imaginou, você vê aquela carrada de neto, bisneto, e aí depois Deus fala, stop, acabou, sua esposa não é mais sua esposa, seus netos, é só para você conferir que a sua forma correta de ter me servido lá na terra, olha o resultado aqui. Então nós podemos hoje, agora, já mudarmos a nossa forma de conviver com Deus. Amém? Para desfrutarmos dessa verdade poderosa da palavra. Amém? Para que a gente não viva só no esforço, na força do nosso braço, mas com a graça do poder de Deus atuando em nós, porque nós estamos alinhados com Deus. As coisas fluindo, como o salmista diz no Salmo 1. Nós estamos plantados. Estamos plantados, irmão, junto ao ribeiro. Mas, na maioria das vezes, e na maioria do povo, infelizmente, não gera frutos de acordo com as estações, porque essa pessoa está em Deus, mas desalinhado nele por meio da palavra. E aí não vê os verdadeiros frutos. E nós somos chamados para viver essa verdade da palavra. Para aqueles que ainda não estão em Cristo, veja como é bom estar em Deus. E ele também vai vir provar o Senhor. Provar e ver de que o Senhor é bom. Amém? Essa foi uma palavra do Senhor para os nossos corações hoje. Bênçãos geracionais. Permita que toda a sua geração desfrute do que você está vivendo com Deus hoje. Que eles sejam beneficiados amanhã. Esse é amanhã, daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos. 50 anos depois você vai ver os seus bisnetos falar, vovô, a vovó
Foram homens e mulheres tremendos, nos ensinaram, e a postura deles em Deus recaiu sobre nós as bênçãos pela atitude deles em servir corretamente o Senhor. Foi apenas um ato de Abraão que resultou bênçãos sobre sementes que ainda estavam dentro de Abraão. E quando foram gerados em Isaque, já tinha a promessa. E assim seremos nós também. Amém, irmãos? Que o Senhor possa nos ajudar para que nós possamos facilitar a vida dos nossos filhos, netos e bisnetos, toda a nossa geração, toda a nossa descendência ser alcançado pela nossa postura em Deus. Amém? Produza bênçãos geracionais para a sua descendência, pela sua forma e postura de servir ao Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por mais uma semana de trabalho. Você que acabou de chegar do trabalho, estava na correria ou ainda está no trabalho e parou um pouquinho para estar ouvindo a palavra. Você é responsável pela semente que você gerou. E Deus vai te cobrar essa semente que você gerou. Vai cobrar a semente que é os seus filhos. E aí imagine, irmãos, os filhos verem os seus filhos, os filhos dos filhos, e verem que descendência é essa. Meu pai só tem males, que desajuste é esse? Mas aí, como nós ministramos, fala, que isso? O que o papai e a mamãe, que o nosso bisavô, da sua postura com Deus, olha o legado que ele nos deixou. Nós podemos deixar um legado tremendo para os nossos filhos, servindo a Deus corretamente. Nós não podemos fazer de conta, irmãos, que servimos a Deus. Temos que servi-lo corretamente, conforme aquilo que ele espera de nós, para que as verdades dele atuem em nós e em toda a nossa semente. Nós podemos ser um Obed-Edom nos dias de hoje. Amém? Que tenha a presença de Deus, mas que essa presença faz toda a diferença. O mesmo Deus que operou na casa de Obed-Edom, opera hoje. O mesmo Deus que operou na atitude de Abraão, opera hoje. E Ele quer operar na minha e na sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero louvar o Teu nome, Senhor, pela palavra do Senhor que é viva e é eficaz. Ela é acompanhada com o Teu Espírito que opera nos corações. Só o Senhor que pode entrar nos corações e trazer vida por meio da palavra. Nos ajustar, Senhor, nos mover, nos orientar, nos despertar, salvar aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra foi lançada, Senhor, e ela é como a chuva e a neve. Então que ela possa obter os resultados pelas quais ela foi transmitida. Que o Senhor alcance os corações essa noite, porque é a Tua palavra, Senhor, não é a minha palavra. Eu não falei a minha palavra, não falei o que eu acho ou o que eu penso, mas o que a Tua palavra diz e o que ela é poderosa para fazer na vida daquele que crê e se posiciona para viver com o Senhor corretamente. Que isso seja uma verdade e que na vida daqueles que deixarem o Senhor atuar, essa verdade, ó Deus, possa os impactá-las. Os impactar, Senhor, para que toda a sua descendência seja comprometida, Senhor, debaixo de uma bênção que esse homem, essa mulher, decidiu deixar para os seus filhos, netos e bisnetos. Senhor, um legado de bênção e não de males. Uma descendência, Senhor, ajustada para a glória e honra do nome do Senhor. É isso que o Senhor fará, porque é a Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra. Os levitas voltarão a atuar. Senhor, haverá um mover e nós veremos com os nossos olhos ali em Jerusalém uma coisa tremenda que muitos, infelizmente, perderão, mas nós estaremos lá porque nós cremos e nós decidimos permanecer em Ti, independente dos problemas. Os dias difíceis não interrompem os planos do Senhor.
mas coopera para cumprir o teu propósito. Senhor, que essa verdade, Senhor, alcance os teus filhos nessa noite. Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que ouvirão ainda essa live, Senhor, que o teu Espírito Santo possa continuar atuando, porque a tua palavra, que é viva, que ela possa causar um efeito na vida daqueles que ouvirão. E isso é para louvor e glória do teu nome, Senhor. Eu sou apenas um instrumento teu, Senhor, que decidiu abrir a boca para o Senhor falar. Então que aquilo que saiu da minha boca, que é da tua palavra, tenha resultado para a glória do nome do Senhor. Assim eu oro louvando a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. É louvar o Senhor pela sua vida. Amém? Que está aqui, Andiara, minha esposa, que está aqui conosco, o irmão Wellington Ramos, pastor Joel, a irmã Lenice, a irmã Lília Silva, a irmã Pati. Se eu não lembrar de todos os nomes, que tirou um tempinho para ouvir a palavra do Senhor, você tem uma grande responsabilidade em deixar esse legado para os seus filhos, para os seus netos e bisnetos. A forma correta de você servir ao Senhor. Amém? Garantirá o futuro de toda a sua descendência. E você verá eles um dia com você no reino eterno e falar assim: poxa vida, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me despertou a tempo de abençoar toda a minha descendência e ela está aqui comigo hoje. Amém? Que o Senhor te abençoe, todos vocês que estão aqui, que você possa ter um fim de semana abençoado. Amém? A irmã Alejandra, sua família, seu esposo, seus filhos, seu casamento, toda a sua história, toda a história daqueles que estão aqui. Amém? Todos os seus filhos e netos, os seus netos ainda que não veio, as noras que serão trazidas, genros abençoados, homens e mulheres que servem ao Senhor para dar continuidade ao seu legado em nome de Jesus. Amém? Louva a Deus por você, que o Senhor possa te visitar com graça, com poder, te visitar com surpresas. Amém? Para que você seja surpreendido por Ele. Que o Senhor te abençoe e te conceda um fim de semana repleto de paz, amém? Repleto de gozo, repleto de bênçãos em Cristo Jesus. Está tudo seguro na mão do Senhor, amém? Está tudo garantido por meio da palavra. Ele começou a obra, ele vai até o fim para terminar ela e tudo que é preciso Deus trará para a sua e para a minha vida e para toda a nossa descendência. Garanta o futuro da sua descendência, servindo ao Senhor corretamente. Amém? Deus os abençoe. Que o Senhor alegre o seu coração se porventura houver tristeza. Amém? Fique na paz. Deus abençoe. Até domingo. Amém? Eu espero em nome de Jesus que em abril, junho, nós estejamos aí com as portas abertas no nosso salão para estarmos cultuando ao Senhor. Se assim for da vontade do Senhor, estaremos. Se não, continuaremos aqui até a segunda ordem. Amém? Deus abençoe. Bom final de semana. Fique na paz.